E no vídeo de hoje eu vou trazer uma pergunta lá da caixinha de perguntas dos stories que eu abro lá no Instagram. Aproveita, vai lá e me segue. DPOC grave, quanto tempo vive-se quem tem? Há tratamento? Qualidade de vida? Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista. Estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias. A DPOC, que é a sigla de doença pulmonar obstrutiva crônica, é a típica doença do fumante ou do ex-fumante. Ela se divide em duas situações clínicas: enfisema pulmonar e bronquite crônica. Geralmente acomete o indivíduo acima dos seus 45, 50 anos, mas tem visto, inclusive, pessoas mais jovens já com as manifestações da doença. Como eu falei, é uma doença comum do fumante ou do ex-fumante. Lembrando que, às vezes, o paciente não fumou, mas adquiriu DPOC de outra forma, exposição à fumaça de outras fontes. Por exemplo, fumaça de lenha. O paciente nunca fumou, mas teve convívio por anos e anos com a fumaça da lenha. E lá adiante começa a desenvolver os sintomas da doença. Quais são os sintomas da doença do DPOC? É aquele paciente que nunca teve problema respiratório nenhum e começa a sentir dificuldade respiratória, situações que ele fazia e não cansava, começa a cansar com mais facilidade, vai subir os lances de escada, começa a sentir que o fôlego não é mais o mesmo, ele começa a ter uma tossezinha com mais frequência, é aquele paciente que gripa e a gripe demora semanas para desaparecer, com tosse, muita secreção. Enfim, são sinais que chamam a atenção ao ex-fumante ou fumante procurar um médico, procurar o pneumologista. E nessa análise que a gente faz, nesse tipo de situação, a gente dá o diagnóstico da doença, né? E o diagnóstico se dá através do exame de espirometria, que vai mostrar uma redução na capacidade respiratória do paciente, e a tomografia ajuda demais, porque a tomografia pode detectar enfisema, se o paciente já tem o enfisema, se já tem a destruição pulmonar causada pelo cigarro, e ver como é que está, se há espessamento brônquico, como é que se tem alguma broncopatia associada, tá certo? A DPOC é uma doença crônica, irreversível, e que é caracterizada, como falei, pela dificuldade respiratória de forma progressiva. Principalmente se o paciente for dado o diagnóstico e ele continuar fumando. Se ele continuar fumando, a tendência é ele evoluir progressivamente, cada vez, ano a ano, cada vez pior. A pergunta é, tem tratamento? Tem tratamento. Embora seja uma doença crônica de caráter irreversível, mas tem-se, sim, tratamento através de medicamentos inalatórios que vão promover uma broncodilatação e, em alguns casos, uma desinflamação brônquica para melhorar a qualidade respiratória do paciente. Lembrando que, além do uso diário desses medicamentos, né, que são vários, aí a gente vai escolher de acordo com a gravidade, o perfil do paciente, o paciente com DPOC deve ser um paciente ativo fisicamente, deve fazer atividade física de forma regular para que auxilie, né, nessa mecânica respiratória, nessa fisioterapia respiratória. É um paciente que a gente orienta a estar atualizado no calendário vacinal, né, vacina contra a Covid, vacina contra a gripe, contra a pneumonia. E foi perguntado com relação à qualidade de vida, essa pergunta, né? O seguidor perguntou sobre qualidade de vida. A qualidade de vida do paciente vai depender do quão mais cedo ele vai diagnosticar a doença, em que idade ele vai, quanto mais cedo ele começar a tratar, ele vai ter um vetor melhor, né, de resposta desse tratamento. Então, é uma doença crônica, é uma doença comum nos fumantes ou no ex-fumante, ou naquele paciente que nunca fumou, mas teve um
algum tipo de exposição à fumaça. E apesar de ser uma doença crônica, é uma doença que tem tratamento e a gente consegue devolver ao paciente uma qualidade de vida. Então, hoje, o seguidor pergunta, até que idade se vive? Eu atendi, coincidentemente, hoje, de manhã, no dia que eu estou gravando esse vídeo, um senhorzinho de 97 anos, com enfisema, que é meu paciente há mais ou menos uns 14 anos. E ele segue direitinho o tratamento dele, claro que tem suas limitações, né? Hoje ele está na cadeira de rodas, mas ele não se hospitaliza mais, ele não tem crise de falta de ar, ele tem um convívio social, familiar adequado, fazendo uso do seu medicamento, ficando longe de exposição de fumaça, se vacinando adequadamente, ele faz uma fisioterapia, uma reabilitação pulmonar e ajuda demais. Então, os pacientes, o diagnóstico de DPOC não é um diagnóstico de fim, de morte. É um diagnóstico de uma vida que precisa ser reestruturada e acompanhada pelo pneumologista para, com o auxílio do medicamento, se obter uma qualidade de vida e respiratória mais adequada. Em resumo, o que eu quero que você saiba, aprenda nesse vídeo, que a DPOC é uma doença potencialmente grave, crônica, comum nos fumantes ou no ex-fumantes. Porém, apesar de ser crônica e potencialmente grave, com o tratamento você consegue sim ter uma qualidade de vida adequada e viver por longos e longos anos aí, o resto da sua vida. Se você tem DPOC e quer alguma orientação, um acompanhamento pneumológico de alguém que tem muita prática nesse tema, saiba que eu faço atendimento por telemedicina para pacientes de todas as regiões do país. Eu vou deixar aqui o contato da minha secretária para maiores informações. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo, de me acompanhar aqui no YouTube, de me acompanhar lá no Instagram. Eu estou também lá no TikTok. E participar do canal Pulmão Blindado, um canal que eu tenho no Telegram e no canal de transmissão do Instagram, onde diariamente discutimos, disponibilizando material educativo sobre as doenças respiratórias. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista e estou aqui para fazer você inspirar melhor todos os dias.